Boa noite, meus irmãos e irmãs do caminho. É com muita alegria que estamos aqui novamente, reunidos virtualmente, agradecendo imensamente à espiritualidade amiga que sempre nos ampara, nos fortalece. E hoje nosso tema da noite que vamos refletir é sobre o autoconhecimento, porque é um assunto primordial para a nossa evolução como espíritos imortais que somos. Como bibliografia, temos o Livro dos Espíritos e a série psicológica de Joana de Ângeles, o Homem Integral, o Autoconhecimento, Triunfo Pessoal e também a Congege 2020, que foi em busca do autoconhecimento. Porque em 2020 nós somos jogados a esta viagem interior, nós somos forçados a fazer essa viagem interior porque ficamos mais restritos ao nosso lar, à nossa família. E como é importante este assunto para, sim, nós aprendermos a nos conhecer. Então, para iniciarmos essa reflexão da noite, vamos buscar então o Livro dos Espíritos, na questão 919. E a questão é: qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir aos arrastamentos do mal? E os Espíritos dizem: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. E assim, Kardec também questiona, assim como eu também me questionei, nós nos questionamos, mas qual é o meio de conseguir isso? Como eu me conheço? E na questão 919 também, Santo Agostinho fala e faz a sua receita de como se conhecer. Que toda noite ele fazia uma reflexão sobre o que ele tinha feito ou deixado de fazer no seu dia, o que ele tinha errado, o que ele tinha acertado. Ele faz um balanço do seu dia, o que ele pode ter feito contra Deus, contra o próximo, contra a si mesmo. E essas respostas são repouso para a nossa consciência ou indicação de um mal que é preciso curar. Como eu vou reparar este erro? E assim, meus irmãos, uma parte de nossa busca também é nos encontrarmos diante de nós mesmos e perguntarmos: quem eu sou? Fazer essa pergunta e nos encaramos sinceramente. Nós somos espíritos imortais, reencarnados, filhos de Deus. Eu estou agora, Luciana, mas eu sou um espírito imortal. Tenhamos certeza disso, que temos essa lei divina gravada em nós, temos a centelha divina em nossos genes. Nós somos sim herdeiros do universo e saibamos e temos confiança dessa grandeza de que temos e que somos. E afinal, qual o sentido da vida na Terra? Para que estamos aqui? Para a nossa evolução moral, principalmente, mas também para a nossa evolução intelectual, para tarefas especiais que cada um foi dado, para melhorarmos as nossas relações de convivência, enfim, para progredirmos individualmente e cooperarmos também com o coletivo. E a terceira pergunta, meus irmãos: e quem está comigo? É o nosso próximo, mais próximo. E o que ensina este irmão? O que me desagrada? O que me atrai? O que eu aprendo com este irmão? Nessas relações mais íntimas, é justamente ali onde aprendemos as nossas maiores lições de amor, de paciência, de resignação, de dedicação, de tolerância. Como é importante, sim, nós temos tolerância, principalmente nessa situação que estamos passando. Então, trabalhando neste pequeno núcleo, esses sentimentos, nós podemos então acabar aumentando e dilatando este núcleo, fazendo com que nós aprendamos também a conviver com os outros da mesma forma, com esse sentimento de amor, de paciência, de tolerância. Porque sabemos que cada um, meu irmão, tem um papel nessa vida, tem um propósito. Nós somos únicos. E como é bom
nós potencializarmos o que nós temos de bom dentro de nós, as nossas qualidades. Vamos acreditar sim que temos sim qualidades muito boas e que temos que sim potencializar essas qualidades e colocar em prática. Então não podemos nos perder na culpa, porque estacionar na culpa é desculpa. Porque muitas vezes achamos que não somos capazes para tal tarefa, mas não podemos dar a desculpa. E este ano sim, foi um ano de desafio e ainda vai ser cada vez mais de superação. E na série psicológica de Joana de Anjos, ele fala também das 5 etapas para o nosso autoconhecimento. E a primeira delas é bem intrigante, que é a insatisfação. Quando falamos assim na insatisfação, pensamos, meu Deus, mas a gente tem que estar insatisfeito com a vida? Não. É com o nosso estado, pelo que ainda somos. Como nos encontramos, porque assim nós vamos acabar nos melhorando, porque a vontade é o principal capital do ser humano. E como Albert Einstein dizia, nada vai acontecer se nada se mover. Então sim, somos agentes da nossa própria felicidade, somos co-criadores, temos o livre-arbítrio para agir, então ajamos no bem. Saímos dessa inércia do nosso comodismo. E a segunda etapa é o desejo sincero de mudança. Temos que sim ter esse desejo sim de querermos nos modificar, porque estamos em trânsito, o planeta também, e em contínuas mudanças. E temos que saber que a resignação deve ser um estado de aceitação do que está acontecendo, ou seja, uma dor sem revolta, mas temos que sim tentar erradicá-la. E a terceira etapa é a persistência no tentando. Perseverança é a base da vitória. Então temos que ter vigilância, atenção, fé, esperança e persistir. Porque muitas vezes desistimos, esmorecemos, ainda mais nesses dias tumultuados. É comum o desânimo. Vemos tantos jovens desanimados e muitas vezes escolhendo o pior caminho, como o suicídio. Mas então temos que resgatar essa esperança. Mas é preciso persistir, não desanimar. Nada é fácil na primeira vez, mas vamos tentar. Não vamos deixar de fazer de novo. Então, dessa forma, o homem, como é de procedência divina, isso deve ser um fator de estímulo para continuar tentando. Um ânimo para prosseguir. Se surgem obstáculos que fazem parte da nossa programação, da nossa evolução. E a quarta etapa é a disposição para aceitar-se e vencer-se. É importante sabermos das nossas limitações e das nossas potencialidades, porque sim, temos inúmeras potencialidades, mas também sermos humildes. Mas não significa que também temos que fugir da oportunidade de ação, porque o desenvolvimento só vem pelo trabalho. Chico Xavier, por exemplo, se chamava de Cisco Xavier, um exemplo de humildade. Mas a obra dele é magnífica. São 412 livros psicografados, milhares de cartas psicografadas. Então a humildade dele nunca deixou dele trabalhar, de se desenvolver ainda mais. Então o vencedor é aquele que vence a si mesmo, vencendo o nosso orgulho, o nosso egoísmo, que são as chagas da nossa humanidade. E a quinta etapa é a capacidade para crescer emocionalmente. Temos que se gerenciar nossa própria vida, aproveitar a cada momento, sabermos que este momento é único, então estarmos presentes naquele momento. Porque no livro O Homem Integral, da série psicológica de Joana de Angelis, psicografado por Divaldo Franco, lê-se: o homem realmente ainda não se conhece. Ele identifica metas exteriores e vai em busca delas, mas ele acaba camuflando, escondendo seus sentimentos nessa busca incessante da realização pessoal, profissional,
sem uma identificação íntima. E tem uma frase muito importante que diz: o autodescobrimento é um processo de parto. Porque o parto, ele tem toda aquela dor, mas ele enseja a vida. A finalidade desse descobrimento é a nossa evolução, o nosso melhoramento. Então o homem possui qualidades, recursos interiores que ainda nem foram descobertos, que ainda estão ali adormecidos, que não estão explorados, aguardando este desenvolvimento. No entanto, é necessário recorrer a alguns valores éticos e morais, como a coragem para nos decifrarmos. Termos sim a coragem de realmente tentar nos conhecer, porque muitas vezes é comum deixarmos aquele lado de sombra nosso, aquele lado meio negativo, escondidinho, porque não queremos mexer naquilo, não queremos conhecer aquele nosso lado. Então é preciso coragem para nos conhecermos. A confiança no êxito, o amor como manifestação elevada e a verdade que está acima dos caprichos de grupos e de seitas. Porque nós temos que nos acalmar sem nos acomodar, tranquilizarmos, mas continuar nos motivando para essa busca do nosso eu. Porque depois da primeira meta conquistada vai ter outra. Porque nós temos o infinito de sabedoria e de vida. Porque é comum o ser humano fugir de si mesmo. Ele tenta ignorar. Ele tenta não saber dos acontecimentos para não sofrer. Mas é ledo engano. Porque a fuga atordoa, a ignorância amedronta, o desconhecido produz ansiedade. E como a humanidade está ansiosa, isso tudo gera sofrimento. Então, meus irmãos, o importante, o essencial é o amor para este autodescobrimento. O amor é o melhor instrumento para facilitar a nossa autodescoberta, o encontro conosco mesmo e essa aventura grandiosa de conquistar o infinito e planificar-se. O amor é a força criadora, é a energia viva, é o próprio hálito da vida a sustentar. Então, como o amor é importante sim para a nossa descoberta. Esse sentimento é essencial, porque nós temos que também, primeiramente, nos amarmos. E assim, o ser humano, Joana de Ângeles também dizia que é um conjunto harmônico de energias, constituído de espírito e matéria, mente e perispírito, emoção e corpo físico. E qualquer desalinho acaba assim nos refletindo no nosso corpo, somatizando o nosso corpo. Então, assim, como o pensamento é importante, porque ele acaba, sim, refletindo no nosso corpo. Então, uma mente pessimista, ela acaba podendo gerar processos orgânicos degenerativos, atraindo, então, vírus, bactérias, acabando nos deixando doentes. Então, uma mente pessimista, ela tem, sim, influência direta nesse processo de degenerativo e que nos acaba nos deixando doentes. Porque a ação do pensamento é o resultado do pensamento. Então, meus irmãos, essas forças vivas da mente estão sempre nos construindo, recompondo, perturbando ou bombardeando os nossos núcleos celulares. E dessa forma, então, o homem é o que acalenta no íntimo. A nossa vida mental, ela expressa-se na nossa organização emocional e física. Como é importante a conscientização dessa nossa transitoriedade da nossa vida carnal, que ela é extremamente passageira. Com o entendimento da imortalidade da alma, de onde procedemos, mas nós não sairemos da vida. A morte, então, meus irmãos, não existe, porque nós somos espíritos imortais. Nós apenas vamos mudar de plano físico para o mundo espiritual, mas nós não sairemos da vida. E isso é extremamente, nós temos que ter a importância, a relevância disto.
como espírito imortais que somos. A morte não existe. E o autoconhecimento, então, ele é realmente de relevante importância para este adestramento do ser, para a nossa superação e perfeita sintonia com a paz. E muitas vezes neste nosso processo, sabemos, de crescimento, ocorre-se inúmeros sofrimentos, porque ele é fator de aprimoramento, ele é o fator de instrumento de evolução, considerando o nosso estágio evolutivo. E a fatalidade da lei divina é a perfeição do espírito. Então, o nosso objetivo da lei divina é a perfeição do espírito. É para isso que estamos encarnados. E alcançá-la é a proposta da vida. Mas como conseguir é opção para cada um. Isso que é maravilhoso. Nós temos o livre-arbítrio de escolher como vamos evoluir. Mas ter essa atitude mental afável, amorosa, para cada sofrimento que temos, é extremamente importante. Porque ele reharmoniza a nossa energia espiritual para que vitalizemos o nosso corpo. Nos resignemos, então, porque para o nosso estágio evolutivo, o instrumento de evolução, muitas vezes, a maioria das vezes, é pelo sofrimento. E também a educação humana deve ser estruturada nessa consciência do ser, antes de ter, de ser em vez de poder, de ser sem a preocupação de parecer, porque muitos querem parecer o que não são. Como nós vemos nas redes sociais, as pessoas tão felizes, mostrando talvez um lado que não são, parecendo o que não são. Então a importância de se ser é importante também ter, mas o ser deve ser primordial nessa nossa existência. Porque muito se fala na posse como nos traz segurança, como ainda a felicidade é medida em razão dos nossos bens acumulados. Mas isso, meus irmãos, não traz, não compra a felicidade. Porque temos que ter a integridade e a segurança de fluência do que é, jamais do que se tem. Então é necessário fazer esse exame profundo do nosso ser, dos nossos objetivos a perseguir. É imprescindível então esse exame, autoexame dos comportamentos mentais, emocionais e físico-sociais. Porque a nossa mente, tudo começa na nossa mente. E aí estão as matrizes das nossas ações, a importância desse pensamento. Então esse exercício de bem-estar, eliminando essas ideias negativas, perniciosas que estamos muitas vezes viciados, constitui passo decisivo para o nosso descobrimento. Evitarmos também esses hábitos de autocompaixão, de vitimização, de censura do comportamento alheio, de autopunição, de autodesvalorização, da inveja. Porque a inveja ainda é muito desconhecida na nossa individualidade, porque ela mostra ainda o nosso lado sombra, as nossas más inclinações, que não gostamos de conhecer. Então, que o autodescobrimento, ele enseja humildade perante a vida. Ele promove essa irradiação do amor desde o centro de si, consciente da sua realidade e origem divina. E no livro Despertar, também, de Haroldo, fala no capítulo Descobrindo Quem Eu Sou, quando um espírita ingressa no caminho do autoconhecimento, ele faz então com um farol, que lhe permite entrar e sair. E esse farol, meus irmãos, é Jesus. Ele está no nosso guia, ele é nosso modelo e guia. Ele é o nosso leme, nossa direção, o nosso farol. Então sim, sabemos com certeza que Ele está sempre do nosso lado, nos amparando, nos guiando
para assim nos conhecermos melhor. Então, meus irmãos, tudo que dissermos do autoconhecimento, temos que dizer com um tom de esperança e certeza, porque, você quer queira ou não, seremos perfeitos e puros. Não importa quantos milênios vamos ser necessários, mas nós seremos perfeitos, porque somos sim filhos de Deus. E no livro da Joana de Ângeles, A Estrela Verde, ela diz: é necessário que nesses dias turbulentos de tanta perturbação e desequilíbrio, procuremos florescer onde Deus nos plantou. Florescer em casa, colocar um pouco de sol em nossa família, colocar beleza na intimidade do nosso lar, em nossa oficina de trabalho, colocar um pouco de calor. Então, que sim, florescemos onde estamos, nos tornando melhor, tornando o ambiente melhor aonde estamos. E também tem uma história do Horizonte que é muito interessante, que conta que um dia um homem questionou a Deus: Deus, eu vejo alguma falha na sua criação, porque tudo tem que ter uma razão de existir, um motivo de estar, mas o horizonte não serve para nada. Eu vejo que não tem razão dele existir. E quando eu dou um passo em direção ao horizonte, ele se afasta um passo. Quando eu dou 10 passos em direção ao horizonte, ele se afasta também 10 passos. E eu não entendo para que ele existe. E Deus responde: ele serve exatamente para isso, para fazê-lo caminhar. É um convite incessante a avançar. Porque sim, somos filhos de Deus, herdeiros de Deus e vencendo sim esses obstáculos naturais. E que assim, Senhor, vamos sempre em busca do horizonte, caminhando um passo cada dia mais em direção de nós mesmos, do nosso conhecimento. Agradecendo então essa oportunidade da noite. Muito obrigada, que assim seja.